independente de você fazer ou não uma constelação, você pode se beneficiar muito das ordens do amor, da ajuda e do sucesso. O meu nome é Giza Mendes Nunes, eu sou neta, filha, mãe, avó, terapeuta integrativa e complementar, facilitadora nas constelações familiares e organizacionais. Durante esses anos, estudando, vivendo, praticando e ensinando sobre o pensamento sistêmico, eu posso dizer a você que o pensamento sistêmico é um grande dosador, é um grande equilibrador do que de fato é meu, do que de fato é do outro e como eu me utilizo disso tudo. Quanto mais eu utilizo o pensamento sistêmico, mais eu tenho certeza dos benefícios dele na minha vida e de todos ao meu redor. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio é um princípio para praticamente tudo na sua vida, em todos os lugares que você ocupa. E nesse vídeo eu quero falar especificamente de cada um deles, suas aplicabilidades e sintomas. Mesmo que você nunca faça uma constelação na sua vida, o pensamento sistêmico, como filosofia de vida, pode ser altamente benéfico para você e para todos ao seu redor. O pertencimento é a lei maior. É nela que todos são vistos e reconhecidos. É como se olhássemos para a história, para a nossa história, e víssemos um grande quebra-cabeça de quem somos. Qualquer peça que falta impede de ver a cena inteira. O termo sistêmica vem lá da teoria dos motores da engenharia mecânica. E lá nessa teoria diz, a grosso modo, que para um sistema ser sadio, todas as peças têm que estar, todos os componentes têm que estar juntos e no seu devido lugar. Na nossa vida, todos precisam estar unidos no sentido de, sim, reconheço que faço parte disso. E cada um tem que ocupar o seu lugar. O pertencimento é a lei sistêmica que mais nos faz errar. Ela faz a gente se trair. A falta de conhecimento sobre pertencimento faz a gente se trair. Porque há nos sistemas uma necessidade de compensação. Quanto mais eu acuso alguém para me punir, eu me torno igual ou pior a ele. E quando a gente exclui alguém, quando a gente acusa alguém, a gente acaba por repetir ou por fazer ainda pior aquilo a que julgamos. É muito comum que um filho que acusa muito seu pai de alcoolismo se torne um grande adicto e saia do álcool para drogas mais pesadas. É comum que a filha que acusa tanto ao pai de ter traído a mãe seja ela a grande traidora dentro do seu casamento. É comum aquele que acusa o pai ou a mãe que foi embora de também deixar os seus filhos em situações, às vezes, de vulnerabilidade ainda pior. Então, o pertencimento, ele é um reconhecimento a quem faz parte. É tomar a história e o caminho da vida tal como ele foi. Depois que a gente entende de pertencimento, a gente para com tantos julgamentos e acusações. A gente diminui o número de rótulos que damos às pessoas. Isso traz leveza. É como se puséssemos as peças do quebra-cabeça que falta em nós. Quando a gente vai para a hierarquia, a gente tem talvez a lei que, para mim, na minha história pessoal, foi a que mais eu apanhei, foi a lei que mais eu quebrei, foi a lei que mais eu tive que trabalhar em mim, que é o reconhecimento ao meu próprio tamanho. Principalmente quem é filho mais velho se torna muito arrogante em relação aos pais, se acha superior aos pais e acha que os pais precisam dele ou ele pode salvar os pais de alguma coisa. Sair do nosso lugar como filho é uma das maiores maldições que atraímos para a nossa vida. Quando saímos do nosso lugar como filhos e acreditamos que podemos ajudar nossos pais, salvar nossos pais,
puni-los, consertá-los ou algo do tipo, buscamos também compensação e nos punimos de muitas maneiras com isso. Eu não conheço ninguém que se tornou arrogante diante dos pais que tenha tido sucesso profissional e financeiro. Eu não conheço ninguém que se tornou arrogante em relação aos pais ou achou que a vida errou de endereço porque merecia pais melhores, que tem uma saúde plena. Eu não conheço ninguém que se tornou arrogante, autoritário em relação aos pais, que teve um casamento feliz, que foram também pais equilibrados. Essas pessoas com suas crianças feridas e buscando vingança, geralmente se vingam de si mesma, porque não podemos esquecer que os pais estão aqui agora dentro de nós. A lei de hierarquia me ensinou o meu lugar, que pequeno diante de meus pais, grande diante da própria vida, da minha vida e da minha trajetória. Somente aceitando essa composição de pai e mãe que está agora aqui dentro de mim, eu posso ir para o mundo de maneira equilibrada. Excluir a mãe é tirar a minha metade esquerda e manca para a vida. Excluir o pai é tirar todo o meu lado direito e também ir manco para a vida. E excluir os dois é praticamente deixar de existir. A gente não é visto, não é reconhecido, não é integrado em outros sistemas, se primeiro não olhamos para o nosso sistema de origem. Quando chegamos na lei de equilíbrio, precisamos ter passado por esse caminho da lei de pertencimento e hierarquia. Precisamos de ter incluído todo mundo, das pecinhas todas do nosso quebra-cabeça no lugar, e depois de ter tomado o nosso verdadeiro lugar na vida. Eu costumo dizer que o pertencimento, ir para sair da dança das cadeiras e tomar o nosso banquinho, é tomar o grande trono de onde vamos comandar e reinar na nossa vida. E quando eu incluo todo mundo e me torno inteira, esse meu quebra-cabeça é inteiro, e eu tomei o banquinho, que na verdade é o meu trono de regência da minha jornada, do meu destino, dos meus dons, aí eu conserto o fiel interno da minha balança e vou para a vida, para as relações fora do meu sistema de origem, para dar e receber. Eu não vou doar nada gratuitamente e também não vou pedir em excesso. Eu dou algo e espero algo em troca. E aí eu começo a participar da grande gangorra das relações. Um dá e um recebe, o outro recebe e um dá. E isso se alterna. E isso é na relação entre os irmãos, entre os primos, entre os amigos, quem são os iguais. Somente do sistema de origem nós recebemos. Somente do pai e da mãe nós recebemos. Dos avós, dos maiores que nós. Entre os iguais, dos irmãos para frente e para fora dos muros da casa onde crescemos, precisamos trocar. E com o fiel da balança distorcido, porque falta peça em nós, ou porque estamos ainda na dança das cadeiras e fora do nosso banquinho, onde é nosso trono de regência, a gente fica fraco e confuso. Então, ou a gente dá em excesso porque estamos arrogantes diante dos nossos pais e ficamos arrogantes diante das pessoas. E geralmente o sintoma do arrogante é que ele sempre é traído, todo mundo é ingrato com ele e todo mundo deixa ele é abandonado por todo mundo, porque ele dá tanto, tirando do outro a dignidade da troca, e aquele a quem ele dá tanto contrai uma dívida impagável que é preciso ir embora. Ele também é ingrato, porque ele dá indefinidamente sem perguntar se aquilo atende à necessidade do outro. Isso é um grande sintoma. Depois disso, vem infantilidade, que é aquele que pede o tempo todo, o carente. O carente se tira da dignidade de troca, ele é vitimizado. Em geral, são filhos de casamentos conturbados, onde tem um pai violento e uma mãe submissa, eles têm um acordo deles lá que funciona, e ele se alia com a mãe. Então, ele se torna vitimizado como a mãe. Em alguns momentos pode ter funcionado como salvador da mãe, usa as lentes da mesma,
vêm para esse lugar de vítima e as vítimas não têm solução, né? Elas simplesmente querem reclamar. Psicológico da coisa que sistêmica são. Elas pedem e nada paga. Porque a condição de vítima, de coitado, está dentro. Na infantilidade, de não se achar do mesmo tamanho do outro, de pedir demais. Então, mesmo que você nunca faça uma constelação familiar, o pensamento sistêmico é sobre posicionamento na vida. É sobre uma postura e uma visão. Quando a gente inclui todo mundo do nosso sistema, a gente olha para os outros sistemas integralmente. Quando a gente toma o nosso lugar na vida, a gente entende a própria hierarquia natural e respeita quem é mais velho e também olha com igualdade para os iguais. Nas relações trabalhistas, amorosas, a gente, quando está equilibrado e a gente sabe dar e receber, a gente não cria conflito. Pelo contrário, a gente cria relacionamentos duradouros. Eu costumo dizer, voltando à lei de hierarquia, que para mim é a lei mais importante, a maior, aonde eu mais apanhei também na vida, e que quando a gente reconhece o nosso lugar na vida, a gente reconhece o lugar de todo mundo e em qualquer sistema que pertencemos, não criamos conflito, porque sabemos do nosso lugar. E desse lugar você vai fazer o que é necessário. Se você chega numa empresa e no seu departamento tem 8 pessoas e você é a funcionária mais nova, você sabe que ali você é a irmã caçula. Em cada sistema que frequentamos, temos também o nosso lugar. Quando entendemos o nosso lugar na origem, entendemos todos os outros lugares que ocupamos fora do nosso sistema. Então, mesmo que você nunca faça uma constelação familiar, entender sobre isso tudo, caminhar a partir das leis sistêmicas, pode ajudar profundamente você na vida. Eu sou Giza Mendes Nunes e se esse conteúdo foi interessante para você, compartilhe ele com alguém. Você já viveu uma constelação? Foi bom ou foi decepcionante? Você tem curiosidade sobre isso? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você vir falar diretamente comigo e agendar uma videochamada. Se a sua questão é da vida pessoal, temos aí jornadas terapêuticas com as constelações para a vida pessoal. E também tenho a assessoria empresarial nas constelações organizacionais. Os mesmos princípios também se aplicam à empresa de um modo especial, porque incluem também as ordens do sucesso. Isso pode ajudar muito a você nos seus resultados de vida, seus resultados de carreira, também nos resultados empreendedores. Fiquem com Deus, comentem nesse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com alguém, ative o sininho. Toda semana eu tenho conteúdos interessantes sobre sistêmica aqui e mesmo que você nunca faça uma constelação, saber do conhecimento sistêmico pode melhorar muito a sua vida. Até a semana que vem.